Oi, gente, Shalom. Continuando, então, como eu disse na mensagem, para quem quisesse, o meu testemunho estaria gravado em separado e esse talvez seja um dos momentos mais difíceis para falar para vocês, porque eu tenho que me deparar comigo, com a minha história, mas e me perdoe se algum momento eu chorar, alguma coisa assim, mas eu preciso me esvaziar e para que as pessoas saibam de fato como que é esse processo de amor próprio, porque tudo que eu falei lá é tudo que eu tenho buscado viver. Então eu não tô aqui para falar para vocês, que eu cresci da igreja, várias coisas da minha vida todo mundo sabe e eu não vou ficar repetindo. Eu só gostaria de contar a partir do momento que eu descobri que a Késia, que deveria iniciar o processo de maturidade, quando a minha maturidade em Deus deveria ter começado, ela não começou. E eu só descobri depois. Então, eu gostaria de partilhar exatamente o que eu vivi, mas eu gostaria principalmente que vocês enxergassem isso como um aprendizado e que as pessoas que eventualmente, vou tentar não citar ninguém, mas que eventualmente eu citar, elas contribuíram positivamente para chegar aonde eu estou. E se tem algum responsável por tudo o que eu vivi, esse alguém sou eu mesma. Eu sou autorresponsável pela minha vida. Eu sou autorresponsável pelas coisas que aconteceram, que eu permiti acontecer e não sou vítima. Não me quero me fazer de vítima, nunca mais, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de partilhar esse momento de aprendizado, de conquista pessoal e principalmente de autoconhecimento. Então vamos lá. Parando de falar e contando efetivamente a minha história, eu vou tentar ser breve, mas eu não sei se eu vou conseguir, gente. Então eu vou começar minha história falando quando eu comecei a namorar. Eu comecei a namorar, eu tinha em torno de 17 anos aproximadamente, não me recordo. E ali eu comecei o namoro dentro da igreja, era algo em Deus e foi um aprendizado, graças a Deus. Foi um processo de maturidade e várias coisas que eu aprendi dentro do que eu sou hoje como ser humano foi dentro desse relacionamento. Porém, em determinado momento da minha vida, em que eu deveria amadurecer, eu deveria lutar pelos meus próprios sonhos, eu fui perdendo os meus sonhos. E eu fui perdendo a minha identidade. A Késia eu fui deixando de ser Késia. Isso eu vou citar porque acho que todo mundo sabe, né? Mas o Rodrigo então desenvolveu, que era o meu namorado à época, ele tinha um projeto social, era um sonho, é algo muito bonito, enriquecedor na vida das pessoas. E era um sonho dele, que acabou se tornando um sonho meu. Até aí tudo bem. Até porque quanto mais pessoas para ajudar o próximo, melhor é. Porém, eu não poderia viver o sonho dele e esquecer da minha essência. E foi isso que aconteceu. Eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostava, principalmente deixei de cantar na igreja, deixei de participar de várias situações para viver única e exclusivamente a vida do Rodrigo. E não foi ele que me impôs isso, foi eu que me coloquei nessa situação.
Nessa circunstância, em determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que alguma coisa não estava certa. Que o que eu queria pra mim não era o que o Rodrigo queria pra ele. E nisso, mesmo assim, a gente ia insistindo, talvez por falta de amor próprio, talvez por nos preocupar muito do que as pessoas iam pensar. E eu fui me anulando, eu fui me sabotando. E assim eu acho que ele também foi se sabotando. E em determinado momento o Jonathan surgiu na nossa vida, que foi o meu afilhado dele. E em uma decisão conjunta nós decidimos cuidar do Jonathan. Só que era uma decisão mais minha do que dele. Eu abracei mais a causa do que ele. Porque ele não era obrigado a isso. Assim como eu me sabotei, o Rodrigo não era obrigado a se sabotar. E eu entendo que a decisão dele foi a correta. Em determinado momento, ele chegou, a gente estava com um problema, né, de eu cobrá-lo atenção em relação ao Jonatas pelas circunstâncias ali. E o Rodrigo virou pra mim e falou assim: Kézia, eu não dou conta. Eu não dou conta de fazer isso. Eu não dou conta de tratá-lo diferente do que eu trato as outras crianças. E eu percebi que o projeto era de fato o amor dele. E me coube respeitar a situação. Mas também me coube assumir a responsabilidade, junto com a minha família, claro, de uma criança de 7 anos com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade e dislexia e vários traumas. E aí que nós conversamos e eu percebi que eu não estava sendo feliz, ele não estava feliz e a gente decidiu dar um tempo. E nós demos um tempo e nunca mais voltamos a conversar sobre esse tempo, até quando eu escrevi uma carta para ele finalizando o nosso relacionamento. Mas isso já foi o ano passado que eu mandei a carta para ele. Fazia mais de um ano que a gente tinha terminado. De fato, assim, a gente estava distante. Mas para mim foi um impacto muito grande, foi doloroso porque eu não sabia. Eu tinha vivido 12 anos da minha vida praticamente junto com o Rodrigo e eu não sabia reconstruir a minha vida porque eu não tinha a minha identidade, eu não tinha meus sonhos, eu não tinha mais nada. E eu ia fazer o quê? Foi aí que eu saí numa busca, assim, incessante. Eu me aproximei cada vez mais de Deus. E numa dessas situações eu conheci a novena em Santa Fé e eu comecei a ir. Teoria orientação espiritual da Dona Carmelita, que é uma pessoa que eu amo muito, que me ajudou muito nessa fase. E, e aí ela marcou uma confissão para mim com o Padre Pedrinho. E foi aí o primeiro contato do amor próprio que eu tive na minha vida. Porque eu falava um monte de coisa para ele me ouvia com muita atenção. E ele pegou e olhou para mim e falou assim: você só vai conseguir ser feliz e fazer alguém feliz se você se amar primeiro. E aí eu falei assim, mas como? E nesse contexto eu não sabia nem o que era amor. Eu percebi que eu não sabia nem o que era amar, porque eu nem me amava. Eu nem. É, tipo, eu fiquei vivendo uma situação, sofrendo ali por falta de amor. Por falta de amor próprio. E nesse contexto, só abrindo um parênteses, por que eu não fui falar com o padre José Luiz Sabia, também da história, mas por que eu fui no Padre Pedrinho, por que eu fui fazer o direcionamento antes que questione. O Padre José Luiz é fantástico, eu amo ele. De verdade, eu admiro ele como padre, como meu pastor, como meu direcionador, como ser humano. E eu não me vejo, vamos dizer, outro pároco na minha paróquia de Colorados.
sem ser o pai de José Luiz. Mas ele sabia que a Késia não tinha identidade. Ele já sabia. E muitas vezes o santo de casa faz milagre. Então talvez se ele falando pra mim, conhecendo a minha história, eu não ia ouvi-lo da maneira adequada. E por isso, muitas na minha casa eu não ouvi. Muitas vezes. E não escuto até hoje. Porque às vezes as pessoas nos amam tanto e querem nos alertar, querem nos ajudar, mas a gente é cabeça oca e não escuta. Mas voltando ao Padre Pedrinho, quando ele falou aquilo pra mim, tipo, eu saí procurando como que eu me amava. Porque eu fazia terapia e eu perguntei pra psicóloga, mas como que eu me amo? Como que eu sei que eu me amo? E eu entrei num negócio de desespero e aí eu comecei a falar, eu me amo, e aí eu comecei a me arrumar, e eu comecei a isso e aquilo. Só que não era suficiente, porque era algo que eu precisava cuidar de dentro. Tinha muita coisa que precisava ser quebrada dentro de mim, e que até hoje preciso, estou em processo. E eu não percebia. Eu não me abria, eu não me esvaziava. Muitas vezes eu me achava autossuficiente, achava que sozinha eu conseguia, ou me vitimizava, achava que eu era a coitada da história e não ia atrás. Tempos depois eu conheci o Fábio. Eu acho que foi algo de Deus mesmo. E eu que estava, tipo, correndo pra lá e pra cá, eu ia numa missa ali, outra missa lá, em tudo quanto é canto de, vamos dizer, ia pra Paranacite, ia pra Santa Fé, ia pra Itaguajé. E aí eu acho que Deus colocou o Fábio na minha vida, assim. Nós nos tornamos amigos e nos identificamos em muitas coisas logo de cara. E o Fábio foi, talvez, a primeira pessoa que eu consegui me abrir de fato, de buracos que tinha dentro de mim, sabe? Daquelas poeiras que eu falei. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu consegui tirar, me ajudou a tirar um pouco dessa poeira. Então foi pra ele que eu contei, na verdade, uma das marcas que eu tinha dentro de mim, que foi uma situação de dentro da minha casa, de problema familiar, e que tinha me marcado muito, e que talvez um dia eu partilhe com vocês para não estender ali, mas foi uma marca de criança que me deixou, vamos dizer, me deixou crenças, dores que eu carregava até tempos atrás e que influenciou muito, muito, muito a minha vida. E sem perceber, sem perceber. Às vezes a gente carrega marcas de coisas da infância. Só para exemplificar isso, olha como que coisas pequenas influenciam a nossa vida. Quando eu tinha por volta de 5 anos, eu acredito, minha irmã 3, ela queria muito ir na escola e eu tava no pré. E a minha mãe me colocou no ônibus, a gente ia pra escola de ônibus, e eu levei minha irmã junto, com 3 anos de idade. Aquilo pra mim foi tipo como se a minha mãe tivesse me dado uma responsabilidade muito grande. Eu vi aquilo ali como tipo ela tivesse me creditado algo e deu muito medo, muito medo. Eu sofri demais com aquilo. E eu não enxerguei como se fosse, tipo assim, um ato de confiança da minha mãe, mas sim como uma situação de medo. Dentro da minha criança interior, a minha mãe não estava me permitindo ser criança. E eu não entendia que ela confiou tanto em mim que ela deixou eu levar a minha irmã. Não, eu entendi como que, tipo, eu não podia ser criança mais, eu tinha que crescer
E isso me acompanhou na minha infância inteira. Porque eu sempre tive que ser autossuficiente mesmo, que no fundo eu queria ser cuidada. Eu queria ser criança, eu queria ter os meus momentos, sabe? De infância. Eu queria que as pessoas me enxergassem como eu era uma criança. E muitas vezes elas enxergavam, mas eu não conseguia me enxergar mais. Porque uma criança ali tão boba, mas como que se explica isso para uma criança? Então, voltando à questão, o Fábio me trouxe para o cursilho. Eu já tinha participado do cursilho há muito tempo. E ele me inseriu de volta. Ele foi um cristão comprometido ali. E eu voltei a participar na minha paróquia das coisas que tinha aqui do serviço e voltei no cursilho. E aqui eu fui acolhida, eu fui amada, eu me senti em casa. Eu me vi em uma outra oportunidade de vida. E eu passei a viver intensamente. Eu sou intensa nas coisas. Então eu passei a viver de fato intensamente a vida do cursilho e vivi intensamente as minhas amizades, toda a situação. Aqui eu me tornei alguém mais segura, mais firme, mas eu esqueci uma coisa. Eu sempre falava de amor próprio, que a gente tinha que se amar, mas eu esqueci de olhar pra mim. De novo, eu esqueci de olhar pra mim. E aí eu fui deixando as coisas acontecerem e foram acontecendo várias situações. Eu fui cuidando mais do outro e fui esquecendo da Kézia. Fui deixando a Kézia, que era pra mim buscar lá atrás, a fazer a experiência do amor próprio, que o padre pediu pra mim lá atrás. Eu não fiz. Eu não olhei pra mim. Em todo esse aspecto, todo esse momento que eu vivi, eu não olhei pra mim. Eu continuei olhando pro outro porque eu achava que se eu olhasse pra mim eu seria egoísta. Foi quando, mesmo estando feliz na minha profissão, estando feliz no cursilho, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade. E aí, isso daqui passou a fazer parte da minha vida. Não consigo me pegar todos na mão pra mostrar pra vocês, mas eu quis mostrar que isso daqui passou a regular minha vida desde então. Porque daí eu não dormia, eu sou ainda, luto, mas sou uma pessoa extremamente ansiosa. E foi nesse aspecto em que eu comecei a fazer um outro direcionamento. Eu dei continuidade no direcionamento espiritual. O fato é que eu podia ter tudo, ter as melhores coisas, mas se eu não fizesse a experiência do amor próprio em Deus, aquilo que Deus tinha pra mim não era suficiente. E foi aí que eu fui buscar esse amor. E quando eu percebi que de fato eu não estava me amando, foi quando eu fui fazer acampamento. Eu trinquei o joelho no acampamento, lesionei os tendões, e mesmo assim eu fiquei lá, com dor, sofrendo, e não me importei comigo. Mas lá tinham pessoas que se importavam muito mais comigo que eu mesma. E uma atitude me chamou muita atenção e foi ele que me quebrou. O Emerson, meu anjo, nas missas. Primeiro que ele me carregava para todo quanto é canto, no colo. E eu não sou leve. Quando necessário, ele me levava, tipo,
cuidou de mim, me amou de uma maneira que eu não tenho como explicar. Mas o que me quebrou mesmo foi que durante as missas ele ficava com a perna dele o tempo inteiro esticada no alto e ele apoiava a minha perna sobre a dele para que meu joelho pudesse ficar reto. E ele não estava importando se ele sentia dor ou não. Ele só estava se importando em cuidar. E foi ali que o padre me questionou se eu me amava de verdade. E foi só assim que eu percebi que, tipo, uma pessoa que tinha me conhecido há 2 dias demonstrava muito mais amor por mim do que eu mesma. E porque eu via as pessoas, tipo assim, à minha volta, me amando e tal, aqui na minha casa. Mas Deus precisou me machucar na carne pra começar o meu processo interior. E foi ali que eu falei assim, não, eu preciso descobrir o que é esse negócio de amor próprio. Porque não dá pra viver mais sem saber o que é isso. Porque a gente fica feliz por pouco tempo, sabe? A gente vive processos de felicidade, mas quando a gente conhece o verdadeiro amor próprio, a gente sabe que Deus preenche tudo. E um dia eu cheguei em Boasópolis para encontrar os meus irmãos de tribo, para revê-los depois de muito tempo, né? Que eu tinha ficado imobilizada e tal. E eu encontrei o Padre Paulo, com o cabelo cortado e com a barba cortada. E eu falei pra ele assim, o que aconteceu com você? Me fala o que você descobriu, porque eu quero passar por essa transformação também, pelo amor de Deus. Eu preciso disso, eu preciso me encontrar como você se encontrou. Porque ele tava radiante, Ele, ele partilhou comigo a experiência do amor próprio, que ele tinha experimentado. E eu falei na cara dura, eu também quero. Se vi. Foi aí que ele me apresentou a coach dele, né, que é minha coach também, a Paula. Um verdadeiro anjo na minha vida, na dele também, com certeza. E a primeira pergunta no contato que a gente teve, ela perguntou: quem é você? Quem é a Kézia? E eu não soube responder. Aí sabe que aquele momento que eu falei da maturidade lá atrás, que quando a gente vai ficando adulto, quando a gente está em Deus, a gente se reconhece como pessoa. Eu não me reconheci. Eu não consegui amadurecer. Eu não consegui enxergar a Kézia. Eu ainda continuei sendo a mistura das pessoas que eu convivia. E não a Kézia de fato. E foi assim que eu comecei o processo mais doloroso da minha vida. Mas eu acho que o mais recompensador, vamos dizer assim. Porque é como se eu tivesse que reconstruir uma casa, que é a minha casa interior. Os escombros caindo, mas eu tenho que estar dentro. Foi assim que eu tive que olhar pra mim e perceber que eu tinha deixado meus sonhos tudo lá pra trás. E eu precisava resgatar tudo isso. Eu precisava me conhecer. E me conhecendo, eu precisava me amar. Porque me amando, eu poderia amar o meu próximo de forma concreta, de verdade. E eu poderia transmitir Deus de verdade. E aí chegou o meu momento de fazer valer as coisas que eu estava aprendendo. E com esses momentos chegaram a quarentena. E aí eu descobri a diferença de solidão e
solitude. E eu me encantei em saber que solidão a gente está sozinho. E solitude é quando a gente está sozinho, a gente precisa estar sozinho para se conhecer, mas a gente tem Deus, a gente tem alguém por nós lá em cima. E aí eu comecei de cabeça a enfrentar esse processo de me amar, mas acima de tudo se apaixonar por Jesus. E aí você me pergunta, Kézia, mas o que você ganha com esse processo aí, tanto sofrimento, para descobrir sua identidade, para ser uma pessoa melhor para você, para se amar? Nesse processo eu aprendi a não aceitar menos do que eu mereço, porque eu tinha crença de não merecimento, eu me inferiorizava, eu me vitimizava, eu sofria comigo mesma e eu me sabotava. E hoje eu busco ser de fato o melhor para mim, por mim, e não aceitar menos do que Deus tem para mim. Porque se Ele me ama, Ele me fez para amar e amar as outras pessoas, Ele tem muito mais. Então eu tenho que cada vez mais buscado sacudir a poeira dos meus pés. É um processo que eu tenho certeza que vai durar a vida toda. E tem seus altos e baixos, tem momentos de extrema dor, porque você olhar para si mesmo, você se confrontar e você ver que você é responsável por cada tonteira que aconteceu na sua vida e que você deixou. Porque eu deixei, no caso, né? Eu tenho que olhar para mim e não olhar para o outro. Eu me permitir sofrer e me ver autorresponsável e me fazendo vítima é doloroso quando você se depara com isso, mas quando você dá um passo para ser melhor é libertador. Por fim, a gente que eu quero deixar é o seguinte, eu vou finalizando porque senão eu vou ficar horas e horas, porque tem muita coisa, na verdade, que eu vivi, que eu experimentei, mas eu vou parando por aqui para não ficar muito maior do que já tá esse vídeo. E eu gostaria de deixar para você, irmão do cursilho, que você nunca perca a sua identidade, nunca perca o seu valor, nunca esqueça do seu valor. Se ame acima de qualquer coisa, porque a gente se amando, a gente vai estar fazendo aquilo que Deus nos quer, que é o bem para nós. E aí a gente só vai agregar na vida do irmão. Porque um copo cheio, quando ele encontra outro copo cheio, ele só transborda. Ele não vai ficar pela metade. Então, gente, beijo. Gostaria de dizer que eu tô com muita saudade de todo mundo. Que hoje eu posso falar que eu amo vocês, eu amo a vida de vocês em Cristo. E que vocês são muito especiais por estarem na minha vida, nessa fase, e eu desejo apenas agregar que esse meu testemunho possa servir de alguma forma para que você compreenda que você merece muito mais do que você imagina, mas para isso você precisa se amar, porque quem vive para amar e se amar experimenta o céu na terra. Beijo, shalom, decolores, viva a vida. Tchau, tchau.